Às vésperas da cúpula da Comunidade de Estado Latino-Americanos e Caribenhos, Lula desembarcou na Argentina para o encontro entre presidentes. Esta ainda é a sua primeira viagem internacional e ele já está tendo, sabe o quê? Que pedir desculpas pelos atos de Bolsonaro. É isso aí. Então, o Lula viajou para a Argentina no domingo, dia 22, para participar da 7ª CELAC, né, que é a Cúpula de Comunidades de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Chegando lá, hoje, dia 23, ele já foi ter um encontro aí com o Fernandes, né, que é o presidente da Argentina. Daí o que aconteceu foi algo que me fez lembrar do podcast maravilhoso chamado Medo e Delírio em Brasília, que o pessoal lá do Medo e Delírio, eles estavam falando que assim que um novo presidente assumisse, ele ia ter que fazer uma turnê pelo planeta, indo de país em país, pedir desculpas pelo Bolsonaro, né? Passar de país em país dizendo foi mal, tava doidão, né? E muito os caras lá, o Pedro Drauto e o Cristiano Botafogo, eles têm alguma bola de cristal, porque, de fato, na primeira viagem internacional que o Lula fez, depois de assumir a presidência, ele já foi lá pedir desculpas. Para terminar, quero dizer-lhes que eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino. Que, em realidade, estou pedindo desculpas, perdão ao povo argentino. Por todas as grosserias. Por todas as grosserias. Que o último presidente do Brasil, que o anterior presidente do Brasil, que eu trato como genocida, que eu digo que é um genocida, por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia, por la falta de cuidado e a falta de responsabilidade que tuvo durante a pandemia, que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes, por todas as ofensas que ele dijo ao companheiro Fernandes. Todas as ofensas que ele fez com o companheiro Fernandes, né? Não foram nem... Além das ofensas que ele fez ao companheiro Fernandes, o que o Bolsonaro fez vai além, né? O Bolsonaro, ele chegou a apoiar abertamente o Macri, que era o candidato que estava concorrendo contra o Fernandes nas eleições. O que é uma coisa que, assim, do ponto de vista de política internacional, é absurda. O Bolsonaro como pessoa, o Lula como pessoa, podem ter preferência de que um candidato ou outro ganhe nas eleições de um país? Podem. Eles, como presidentes, podem declarar abertamente isso? Não, por uma razão bem simples. Imagina, você é presidente de um país, você declara apoio ao candidato nas eleições de outro país. O candidato para qual você declarou apoio perde, como aconteceu de fato. Macri perdeu para o Fernandes. O que acontece? O próximo candidato já entra o candidato vencedor já entra na presidência com uma inimizade com o seu país. Você criou uma inimizade para o seu país inteiro, não só para si mesmo. Então, é absurdo. E eu acho até inconstitucional, eu diria, assim, por mais que não tenha uma sanção, uma previsão, alguma coisa assim, a nossa Constituição, ela fala que a República, né, isso acho que no seu artigo 4º, se eu não me engano, que a República do Brasil, ela tem vários, no direito internacional, ela tem vários princípios, e um desses princípios é o da autodeterminação dos povos, isso envolve várias coisas, mas entre elas, respeitar as decisões soberanas dos outros países. Então, o Brasil, isso é errado, isso é um absurdo, a gente tem que deixar os países escolherem, agora sair apoiando, assim como o próprio Trump fez com o próprio Bolsonaro, o Bolsonaro fez com a eleição dos Estados Unidos, passou uma vergonha, né, violenta, demorou, 40 dias para reconhecer a vitória do Biden, então assim, é absurdo, é ridículo. Exatamente. E a relação entre o Bolsonaro e o Fernandes foi tão absurda que o Eduardo Bolsonaro, filho, né, o 03 do Bolsonaro, chegou a comprar briga com o filho do Fernandes, porque o filho do Fernandes é drag queen. Então, aqui no Twitter, Eduardo Bolsonaro, observação, isso não é um meme, daí fazendo comparação, filho do presidente da Argentina, daí o filho ali do Fernandes fazendo aí drag, e filho do presidente do Brasil, ele posando de machão com ali uma arma para compensar a sua bananinha.
Exatamente, o fuzil enorme, né, que diz tudo. Então, realmente, assim, existem boas razões para que Bolsonaro tivesse que pedir desculpas por grosserias ao Fernandes. É uma pena que daí está sendo outra pessoa, no caso Lula, que está tendo que fazer isso, né, por ele. É uma pena. Mas, enfim. O Lula tá tendo que ir nos encontros internacionais e falar, poxa, veja bem, nem todo presidente do Brasil, né? Porque nem todo presidente do Brasil, ele tá tendo que meter essa, porque senão tá feio o negócio. Verdade. E daí, mas teve mais coisa, rolou mais coisa nesse encontro do Lula com o Fernandes, além do pedido de desculpas, né? Acabou entrando aí na discussão outros líderes da América Latina, né? Então, além do Fernandes, o Lula também teria um encontro com o Maduro, presidente da Venezuela. Mas que o Maduro acabou cancelando em cima da hora por razões de segurança. A inteligência dele acusou aí que alguma ameaça à segurança do Maduro. Mesmo essa reunião não tendo acontecido, o Maduro foi citado pelo Lula. O Maduro vai vir. No sé si vendrá Maduro. Eu tinha uma audiência com ele Yo hoje, tenía una reunión hoy con él às 16 horas. a las 16 horas. Mas eu fui informado que talvez ele não Pero se me venha. informaron que capaz que no Vai viene. ficar por outra oportunidade. Lo haremos en otro momento. Eu espero que dentro de 2 meses Espero que dentro de 2 meses a gente tenha resolvido o problema da embaixada em Cuba hayamos solucionado el e problema vamos de la voltar embajada à en Cuba. normalidade. E volvamos- Ou melhor, eu espero que 2 meses a gente Esperemos- tenha resolvido a normalidade diplomática com a Venezuela. Que se haya resuelto la normalidad diplomática con E eu Venezuela espero que daqui a alguns meses rápidamente a Venezuela esteja se recuperando economicamente. y en pocos meses Venezuela se Que o recupere povo económicamente venezuelano que está fora da Venezuela possa voltar para a Venezuela y el pueblo venezolano que está fuera de Venezuela pueda volver e o povo brasileiro que está na Venezuela, se quiser, pode voltar para o Brasil. y el pueblo brasileño que está en Venezuela, si quiere, Mas puede o volver a dado Brasil. concreto é que o Brasil não Pero lo quer concreto inimizade com nenhum país. Es que Brasil no tiene enemistad con ningún E país. se a gente puder construir Y si podemos construir acordos dentro de cada país, acuerdos dentro de cada país, nós vamos ajudar. Ele faz uma confusão ali no meio com Cuba, mas basicamente ele está dizendo, olha, a gente quer normalizar as relações com a Venezuela. E isso é bastante importante porque o governo Bolsonaro foi um governo que, por muito tempo, não reconheceu Maduro como presidente da Venezuela, e, em vez disso, tratava o Guaidó, que era um autoproclamado presidente, um presidente mentirinha, como o verdadeiro líder do país. E é interessante, Tássio, que essa questão de Venezuela e daí aí sim Cuba parece que não é uma coisa que fica sendo usado como espantalho, como bicho-papão só aqui no Brasil. Parece que isso acaba sendo usado na Argentina também, porque o Fernandes, presidente da Argentina, também se sentiu na obrigação de falar sobre Cuba e Venezuela. La primera observación que hago es que la cumbre de CELAC que se realiza mañana es una cumbre que reúne a países de Latinoamérica y el Caribe. a primeira questão é que a reunião de amanhã da CELAC é uma reunião que reúne países da América Latina e do Caribe. Y por lo tanto, todos los países miembros están invitados. E, portanto, todos os países membros estão convidados. Nosotros no tenemos ningún poder de veto ni queremos tenerlo. Nós não temos nenhum poder de veto, nem queremos ter. Con lo cual, la verdad, la inquietud por la presencia del presidente de Cuba o de Venezuela está más en algunos medios que en los miembros de la CELAC. E, portanto, a presença dos presidentes de Cuba e de Venezuela é mais uma inquietação de alguns meios de comunicação da Argentina do que uma inquietação dentro da CELAC. Isso aí ele está se referindo porque a mídia argentina estava ventilando a ideia de que o presidente argentino iria vetar a presença do presidente cubano e do presidente venezuelano, o que é algo que, como ele mesmo explicou ali, ele não poderia fazer nem que quisesse e não queria. A Argentina também tem que lidar com a sua extrema-direita e
esse povo, e eles falam tanto de globalização e outras coisas, mas, gente, quem está bem antenado e tem um discurso muito parecido é essa alt-right aí no mundo inteiro, né? Eles sim são Exato. globalizados, são as mesmas fake news que eles renovam, eles reinventam, eles reaproveitam, adaptando em cada contexto, é coisa de louco. Exato, Cuba e Venezuela, bicho-papão para todos os países da América Latina, aparentemente. Daí antes da gente finalizar esse assunto, tem 2 pontos que eu queria trazer que foram polêmicos, que apareceram aí, que acabaram sendo referidos aí a esse encontro. O primeiro deles é a tal da moeda comum. Nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, Lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países de comercio exterior y transacciones entre los dos países que seja feito numa moeda comum que se haga en una moneda común, a ser construída que se com construya muito debate e com muitas reuniões. después de mucho debate y después de muchas reuniones. Isso é o que vai acontecer. Eso es lo que va a suceder. Agora eu vou dizer o que eu penso. Se dependesse de mim, Le voy a decir qué pienso. Si a dependiera de gente mí, teria tendríamos comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, comercio exterior siempre con la moneda de los para que a otros gente países, não precise ficar dependendo do dólar. para que no estemos dependiendo del dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? ¿Por qué no Por intentar que crear não una moneda tentar común criar entre uma los países moeda del comum entre os Mercosur, países do BRICS? como se intentó hacer con los países del BRICS? E eu acho que com o tempo isso vai acontecer. Creo que eso va a suceder E eu acho que é necessário que aconteça. y creo que es necesario que suceda. Porque muitas vezes tem países que têm dificuldade de adquirir o dólar. Então a gente viu ali o Lula falando daí dessa possibilidade da criação de uma moeda comum no Mercosul, e para que não exista essa dependência tão grande com o dólar, e ele já está falando dos ministros da Fazenda aí de Argentina e Brasil já estarem discutindo isso. Isso é uma coisa que gerou bastante polêmica, porque muitas pessoas entenderam isso como a ideia de que não existiria mais o real. Que daí foi uma coisa que o Haddad sentiu a necessidade de explicar que não é isso. A ideia não é substituir o real, não é substituir o peso argentino. Os países eles continuariam tendo suas moedas próprias, mas que é apenas que nas transações internacionais, ao invés de ser fazer em dólar, seria feito através dessa nova moeda que está sendo ventilado aí, que o nome dela seria SUR. Outra polêmica que surgiu aí dessa conversa do Fernandes com o Lula foi a ideia do BNDES financiando o gasoduto na Argentina. Vamos lá para a CNN Brasil. BNDES pode financiar gasoduto argentino que liga país ao Brasil, diz Lula. O presidente fez discurso no país vizinho, onde se reuniu com o presidente argentino Alberto Fernandes. Você fala uma coisa dessas, o povo pira, né? O povo da direita pira, porque, meu Deus, vai usar dinheiro público brasileiro para financiar projeto em outro país e não vê que isso, na verdade, é uma oportunidade comercial, que daí o Brasil vai poder exportar mais gás para a Argentina. Eu realmente não vejo aonde... Aí, gente, falando opinião minha, eu não vejo qual que é o problema do BNDES agir ou financiar projetos em outros países. O único problema que eu vejo nisso aí é por que diabos está investindo em infraestrutura para combustível fóssil? Lula, pelo amor de Deus, o BNDES tem que estar financiando energia solar, tem que estar financiando energia eólica, não gasoduto, porcaria. Não, exatamente, você pegou no ponto certo. Investir em infraestrutura, e inclusive no exterior, começa que é financiamento. Você, por exemplo, um banco... Não está dando dinheiro, está emprestando. Não está dando dinheiro, está emprestando, é financiamento. Então isso tem um retorno, e isso marca também uma posição importante dentro das relações internacionais. O Brasil se firma
como foi muito tempo durante o governo Lula, com todos esses financiamentos, ele se firmou como um país referência na América do Sul. Então, isso é fruto de um trabalho longo. É uma potência regional, isso é um trabalho longo, é um trabalho que você precisa, sim, olhar para fora, olhar, claro, que a gente tem que olhar também para dentro, resolver muitos problemas, mas isso, todas essas coisas se amarram. Então, quando você começa a questionar essa questão de, vai investir dinheiro lá fora, isso é absurdo, tá? E é uma discussão rasa, tão rasa quanto se posicionar tipo, a favor ou contra uma moeda sem você ter um estudo mais aprofundado, porque isso envolve prós e contras em todos os campos. Você criar uma moeda comum, como bem disse você lá, já a questão de tirar o lastro do dólar nessas relações, mas também existem outras questões, como, por exemplo, você fazer fundo de reserva dessa moeda e tal. Então, assim, são N fatores. E a gente gosta, sim, de ver essas questões serem discutidas. A gente precisa avançar. Lembrando que, por exemplo, a Europa, ela só conseguiu se livrar do dólar com a formação da zona do euro com uma moeda comum. Lá a moeda, ela acabou sendo uma moeda comum para uso doméstico também. E a gente não está nem falando do uso doméstico dessas moedas ainda, mas isso nada impede que seja o primeiro passo para que se implemente um segundo passo. Isso seria muito lindo, muito lindo. A gente vê a América do Sul, a América Latina, sabe, com essas fronteiras frouxas, sabe, que as pessoas pudessem aí circular, pudessem conhecer com mais facilidade, com mais acesso, com menos impostos, assim, que envolvem essas questões de taxas internacionais e tal, e que a gente pudesse se unir um pouco mais como irmãos, sabe? Como irmãos que são explorados, que foram explorados a vida inteira pelo hemisfério norte. Então, acho que tem que se unir, sim. A união faz a força.